Da tecnologia VNC, uma inovação que garante o maior aproveitamento dos bioativos pelo seu organismo. São fórmulas líquidas em spray, que além da facilidade da aplicação sublingual, proporcionam maior velocidade de absorção, ampliando seus efeitos desejados. A tecnologia VNC revoluciona a indústria tradicional, porque traz um atalho direto para as células. Diferente dos suplementos e vitaminas que precisam ser digeridos pelo estômago, processados pelo fígado para somente ter uma parte dos nutrientes absorvidos pelo seu organismo. Euferote, seja líder do seu bem-estar. Keila? Libera o microfone. Isso. Não estamos te ouvindo. Não, tá me ouvindo? Agora sim, só aumentar. Agora sim, melhorou. Tá. Sobre o dolor que o senhor falou, doutor, eu estou diagnosticada com tendinite nos 2 tornozelos. Eles auxiliam bastante assim na recuperação disso? Sim, auxilia bastante, principalmente na inflamação aí desse tornozelo, tá? Provavelmente a sua tendinite é do tendão de Aquiles, né? E aí é interessante também o repouso. Tendão de Aquiles é o que mais demora a recuperar. Não pode pular, subir escada, descer escada. Exercício físico que gera impacto, então bicicleta, esteira, nada disso. Repouso e dolores. Então tá ótimo. Obrigada. Por nada. Rodrigo foi o que levantou a mão antes. Doutor, todos os VNCs, na verdade, são uma suplementação, né? Eles não são remédios, não são medicamentos, né? Isso. Então, uma parte você já respondeu, né? Que ele contribui para o nosso organismo se recuperar do que está causando a dor, no caso do dolor, ou que está causando insônia, no caso do fática e tudo mais, né? Existe, assim, por exemplo, igual o café. Seu corpo, ele pede o café depois, se você não tomar o café dá dor de cabeça. Esses VNC tem essa questão também ou não? Não. Dependência, né, que fala, né? Não sei. Dependência. Não, ele não causa dependência. Por que que a pessoa tem dependência no café? Porque o café, ele vai atuar, a cafeína, na verdade, não o café, né? Mas a cafeína vai atuar numa área do cérebro onde atuam as endorfinas. Então, ele te dá a sensação de prazer. Assim como as outras drogas, né? A cafeína é uma droga, só que é uma droga lícita, né? Mas a maioria das outras drogas ilícitas vão atuar nessa mesma área, assim como o cigarro também, tá? Que é outra droga lícita, assim como o álcool, né? Então, eles causam essa abstinência e esse vício, diferentemente dos extratos que nós temos aí nos produtos VNCs. Nós temos Amora miura, outro tem própolis, né? Outro tem colágeno tipo 2. Então, são substâncias que não causam e não chegam nesses receptores a nível do sistema nervoso central, que é o receptor da endorfina. Nenhum deles é para chegar lá, então não causa esse tipo de problema. E no caso da dor, obrigado pela resposta, né, pela primeira resposta. No caso da dor, ele não atua como não sei se seria correto falar que ele inibe a dor. Na verdade, ele ajuda o seu organismo a combater a dor, certo? Isso. Porque o meu medo é assim, por exemplo, eu faz tempo que eu não sinto dor, né? Eu já senti muita dor na minha vida por causa de uma protusão discal e tal. Faz tempo que eu não sinto nada. Mas eu sei que a protusão discal gera uma contratura muscular, que é para preservar a coluna e tudo mais. Vamos supor, deu uma contratura, travou a coluna, como aconteceu com eu não sei o nome dele, Mauro. o ADM. Mauro. Aí ele tomou, a musculatura foi relaxando. Mas não seria importante tomar o dolor e depois ir para o médico para, sei lá, talvez preservar algum dano que aconteceu ali, por isso que teve a contratura. Só uma preocupação, senão o cliente vai achar que deu uma dor, tomou, não tem mais problema nenhum, estou tranquilo, estou zerado. Não seria, não sei. Claro, assim, tem tipos e tipos de dores, né? Então, a pessoa está com uma dor muscular pós-treino, não tomar dolor e não precisa ir no médico, né?
Agora, a pessoa está com uma dor na coluna, ele sabe que tem uma hérnia, sabe que tem uma lordose, sabe que tem um bico de papagaio, não vai ficar só no dolor. Ele vai melhorar a dor dele, mas ele precisa fazer uma ressonância, ele precisa saber se é cirúrgico ou não. Não resolveu o problema, tirou o sintoma, né? Dolor, tirou a dor. Não quer dizer que daqui a um tempo essa dor vai voltar de novo. Porque, assim, num problema de coluna, no caso, enquanto não resolver o problema, a dor vai voltar, né? E, assim, a respeito do... que era a outra pergunta? Sobre os vícios de medicamentos para dor, se não me engano, né? O que Isso. acontece? Os analgésicos, por exemplo, um inibidor de prostaglandina, né? O dipirona, tá? Ou metamizol, que é o nome dele correto, né? Ele bloqueia aonde o nosso corpo vai passar a mensagem da dor, tá? O VNC Dolore, ele não, em nenhum momento ele bloqueia a cascata de mensagem de dor, nem transmissão da dor. Ele não age tirando a transmissão para que você não sinta a dor. Ele age resolvendo mesmo o problema da dor, tá? Que é a contratibilidade muscular, o colágeno tipo 2 que vai fazer uma reposição da articulação, a vitamina D3 que vai tirar a inflamação crônica. E aí, se você tira a inflamação, acabou a dor, né? Então, você resolve o problema dessa maneira. Sensacional. Muito obrigado, hein? Por nada. Paulo Charbel. Boa noite a todos, boa noite, doutor Murilo. Obrigado mais uma vez aí pela aula aí. Eu tenho 3 perguntas, então, como eu fiquei por último aqui, me permite bem rapidamente. 2 são sobre o produto. Então, o Dolore também tem um testemunho muito especial da minha filha, uma outra hora eu posso compartilhar aí, né? Eu já conversei com alguns. Ela tem 11 anos e aquela dor de estirão, de crescimento, e que a gente passava pomada, essas coisas, e enfim. A pergunta que eu faço, o Dolore foi muito eficaz, mas aí ela passou esse período de dor. Ela usou 2, 3 dias e já teve resultado. E depois não teve mais dor. Pergunta, isso deve ser exemplo para outros, né? Ela deve continuar tomando Dolore, ou a pessoa que tem essa dor também, ou outra situação de dor, deve continuar tomando, como que funciona? Quanto ao Fática, também vários relatos de pessoas que também usam. Eu também. Pergunta: quanto tempo antes para adormecer, né, deve usar, para não ter aquela situação de tomar enfim, né? Claro, faz todo aquele trabalho, como você disse ali, de uma terapia do sono, né? Não adianta tomar e ficar no celular, ficar ativo e tudo mais. Mas quanto tempo antes de tomar? E se também deve ser tomado de uso constante, né? Ou pode ser periódico. E uma terceira foi em cima do que você disse sobre salivar demais na administração sublingual. Eu tenho esse problema e algumas pessoas me passaram também. Poxa, mas quando eu fico segurando, tem um excesso de saliva, daí eu engulo. Aí não é sublingual. Então seria essas 3. Desculpa se eu descarreguei aí, mas boa noite a todos. Tá. Bom, vamos responder de trás para frente, que a minha memória está curta. A saliva, o que acontece? Não tem problema salivar, mas segura a saliva também na boca. Não engole, tá? O que você pode fazer tem uma técnica que eu uso, que é travar a língua aqui no dente, travar a língua e travar o dente, não mexer na mordida. E aí você vai, de certa forma, bloquear as suas glândulas parótidas, que é as que fazem a saída da saliva, tá? E aí você não mexe, fica parado, fica quieto, não vai fazer as coisas, ficar olhando, porque senão você vai ter a tendência em salivar, tá? E se salivar um pouquinho, segura a saliva. Fica ali um minutinho, depois engole, tá? Depois era sobre... Me refresca aí a mente. Sobre o Dolore, é o exemplo da minha filha. Tá, se devia continuar tomando, né? Eu aconselho que sim, por exemplo, ela está na idade do estirão, daqui a pouco vai ter outro estirão, vai voltar essa dor novamente.
tá? E em pessoas que têm outros tipos de dores também, porque você vai prevenir, né? Se a dor é articular, tem colágeno tipo 2, você vai estar resolvendo esse problema articular. Se a dor é muscular, tem magnésio, você vai estar resolvendo o problema da contratibilidade muscular, né? Então, ele pode ser usado no momento de uma dor aguda, como também na prevenção de outras dores, para que ela não volte mais, tá? E depois nós tínhamos um do Fática. Isso, do Fática, qual a preparação para usar, para dormir, quanto tempo antes e se também uso contínuo? Tá. Uso contínuo pode, sem dúvida, tá? A pessoa pode usar, não tem problema. E o tempo antes, eu vou falar por mim, é 15 minutos, tá? O dia que eu usei, deitei, na verdade, nós estávamos participando da Feira Natural Tech de 2022, então eu estava num hotel com todo o pessoal lá da fábrica, da indústria, e tinha um colega de quarto. Eu conversei com ele mais 5 minutos e ele falou que me fez uma pergunta, não respondi mais. Eu já estava dormindo. Então, assim, é 15 minutos. Se não adianta usar muito antes, porque você tiver alguma coisa para fazer ainda, você não vai conseguir fazer. Obrigado, muito obrigado. Patrícia, Por nada. Boa noite. Eu queria perguntar se, como a maioria deles tem magnésio, se eu usar mais de um produto e todos têm magnésio, se acontece essa questão de dar a sobrecarga que você falou do magnésio. Tá? Se é indicado eu tomar vários no mesmo, começar a tomar vários no mesmo período, porque tem vários interessantes que a pessoa pode estar precisando, mas todos têm magnésio. E também queria perguntar se uma pessoa tem vários problemas, por exemplo, ela tem problema no rim, ela tem problema no coração e ela tem anemia. Ela tomar os três que são indicados para isso, se isso vai ajudar a pessoa, mesmo ela já tomando várias medicações, ou se em casos mais graves, assim, como é um suplemento e eu entendi que é mais como uma prevenção, se não vai ajudar muito essa pessoa. Bom, a primeira pergunta, não tem problema você tomar vários, o problema é você fazer a sobredose de um deles. Por exemplo, quando a Estela perguntou se era só 2 vezes ao dia. É só 2 vezes ao dia. Por quê? Vários têm magnésio, mas não é o mesmo tipo de magnésio. Nós temos na literatura e aqui no catálogo, nós temos magnésio bisglicinato, magnésio dimalato, magnésio taurato, magnésio aspartato, nós temos cloreto de magnésio, né? Então, às vezes, eu vou chutar aqui aleatoriamente, o 18 tem um tipo de magnésio, e você tomou o 18 com 5, e o 5 tem outro tipo de magnésio. Então, ele vai atuar em áreas diferentes e não vai te causar um problema de sobredose. O problema da sobredose, ela está mais na sobredose mesmo. É indicado X jatos e você faz 2X de jatos. É indicado 2 vezes no dia, você faz 4 vezes no dia. Aí você vai ter uma sobredose daquele VNC, tá? E a outra pergunta, eu confesso que eu não entendi muito bem. Sobre problemas mais graves, Se a pessoa está com problema renal, já tá? está funcionando 14%, está com anemia por causa do problema renal e também Sim. tem problema no coração. Aí ela pode usar os três lá, né, que tem indicação no catálogo. Eu queria saber se isso vai ajudar essa pessoa na recuperação também desses órgãos, a ajudar nas funções dos órgãos dela. Sim, vai ajudar, vai ser um coadjuvante no tratamento alopático. Não é para nunca na vida abandonar o tratamento alopático, quer dizer, o tratamento medicamentoso, né, feito no hospital com o médico lá, o nefrologista, o cardiologista e o endocrinologista no caso da anemia, tá? Mas a suplementação vai ajudar e muito nesse processo como coadjuvante. Entendi. Obrigada. Por nada. doutor, eu sei que o horário já passou, mas tem só mais um, pode ser? Eu tô vendo duas aí. Não, o Paulo já perguntou, seria o Reginaldo. Ok, tranquilo. Reginaldo, pode abrir seu microfone, Doutor, querido. boa noite. Boa noite, doutor.
Estou apaixonado pelos produtos e eu tenho duas perguntas direto. Eu tenho um amigo que ele está experimentando a partir de ontem. Ele fez transplante de rim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ele fez transplante de rim e ele está experimentando o Renali. Isso é uma coisa recomendável, né? A segunda é sobre fascite plantar. O Dolore, ele é bom para quem tem fascite plantar? Acabou a pergunta. Tá. Primeiro, eu gostaria de falar que você me deu uma nostalgia aí. Sua voz parece a voz daquela pessoa que lê as notas do carnaval. Nota 10. Daqui um dia nós vamos escutar essa voz aí. Bom, vamos lá. Para o transplante renal, sem problema ele usar o Renali, tá? Vai ajudar, não vai ter problema de rejeição, nada, vai ajudar em todo esse processo. Como na mesma pergunta da Patrícia, né? Vai ser um coadjuvante suplementar aí para essa pessoa, tá? E qual que era a outra Fascite mesmo? plantar. Fascite Fascite plantar. plantar. Tá, olha, o Dolore vai ajudar sim, mas olha, fascite plantar é terrível para tirar a dor. É muito difícil. Tem vezes que nem analgésico injetável não consegue melhorar a dor da fascite, né? Então, assim, vai ajudar como qualquer outra dor, né? Mas não prometa que vai solucionar 100% o problema, porque a fascite é enjoada. Tá certo. Tá certo. Faz um teste. Que a fascite plantar é o caso da minha esposa. Faz um teste e pergunta para ela assim, ó, de 0 a 10, quanto amenizou? E depois conta para nós, que até eu fico interessado em saber. Tá bom, conto sim, conto sim. Obrigado, doutor. Por nada. Seria o último, o Reginaldo, mas o Ricardo ali levantou a mão. Vamos lá, pessoal. Então vai ser o último, Ricardo, tá? E depois a gente deixa para os próximos treinamentos as outras perguntas. Vamos lá, Ricardo. Tá certo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Na verdade, eu queria fazer uma colocação que, assim, é o que eu estou orientando o pessoal e eu queria confirmar com o Dr. Murilo, só se é correto nessa informação, né? Às vezes a gente fala sobre o produto, tem muita gente que encara ele como um medicamento, e na verdade a gente tem que reforçar que é uma suplementação. Então ele vai vir para somar no que você faz, né? Então, queria que o doutor falasse em cima disso, né? Para dar uma reforçada nessa questão de suplementação, só isso. Obrigado, Mauro. Sim, essa é uma tecla que nós batemos muito, né? Que inclusive a gente tem que se... Eu não me incluo mais, né? Mas as pessoas... esse remédio... Até quem está falando, né? Quem está vendendo, no caso, oferecendo... esse remédio... Não, a gente tem que abolir a palavra remédio, né? Remédio remedia, remédio não sara, né? A suplementação aqui é um suplemento alimentar em spray, né? Então, que vai ajudar em X quesitos, né? Nós temos aqui pelo menos 21 formulações, fora os spoilers de outras que estão por vir, né? Mas aí nós temos várias suplementações muito interessantes para muitos casos que vão ajudar a solucionar, mas é suplementação, não é remédio,